Salve, salve meus amigos do Execução Fiscal em Curso e mais este conteúdo, dessa vez um conteúdo exclusivo, conhecimentos avançados sobre a defesa diante da eventual possibilidade de reconhecimento da fraude à execução fiscal. Reconhecimento de fraude à execução fiscal, um tema importantíssimo, dificílimo e que eu considero, além de ser o mais difícil, o mais tormentoso no nosso universo das execuções fiscais. Então, preparei este conteúdo para compartilhar com vocês algumas reflexões, não só de ordem teórica, com alguns marcos legais e jurisprudenciais relevantes a este propósito, mas também para apresentar a vocês algumas reflexões oriundas propriamente da prática, da rotina das execuções fiscais, e isso é importante para estruturar, para quem advoga, para quem está estudando, estruturar a defesa diante do reconhecimento da fraude nas execuções fiscais. Este realmente é um assunto tormentosíssimo. Deixei aqui as minhas anotações que eu, como sempre, compartilho com vocês, não é? Oportunamente através da minha lista especial de e-mails. Quem tiver interesse, eu sempre compartilho uma vez na semana, na segunda-feira, bem cedinho, uma matéria, um conteúdo autoral a propósito das execuções fiscais, das cobranças tributárias e também um e-mail semanal com um resumo do conteúdo, geralmente uma live nas quartas-feiras, ou do conteúdo que eu disponibilizo, um conteúdo mais denso, mais profundo, mais avançado como este. Então, o resumo desta aula será, portanto, disponibilizada por e-mail para quem está lá inscrito na minha lista especial de e-mails. É só clicar no link que está na bio do Execução Fiscal em Curso no Instagram. Certo? Então fica o convite para todos vocês se inscreverem na minha lista especial de e-mails e assim ter acesso a estes conteúdos que eu preparo com todo carinho e com anos e anos de prática nas execuções fiscais. Para quem não me conhece, temos seguidores novos por aqui. Meu nome é Thiago Scherer, sou juiz federal aqui na 4ª Região e há 19 anos atuo e leciono sobre execuções fiscais e cobranças tributárias. E este é o Execução Fiscal em Curso, o único perfil dedicado exclusivamente ao estudo e compartilhamento de ideias e experiências a propósito das cobranças tributárias, da execução fiscal, tudo que é de mais relevante nessa matéria tão presente no cotidiano e tão difícil para alguns especialmente aqueles que não são iniciados, né, têm dificuldade. Então está aqui o Execução Fiscal em Curso para fomentar conhecimentos, alavancar carreiras, multiplicar conhecimentos e, quem sabe, proporcionar a você uma nova alternativa de trabalho, de ingresso no mercado, de migração de carreira. Este é o nosso propósito no conteúdo aqui do Execução Fiscal em Curso. Meus queridos, então nós temos como escopo do nosso trabalho, neste conteúdo, estudar a fraude à execução e a fraude à execução fiscal, especialmente, porque ela suscita peculiaridades em diferença com relação à fraude à execução, digamos, fraude à execução comum, certo? Então, primeiramente, vamos rememorar que a fraude à execução como um todo e todos os mecanismos de tutela do crédito, como a fraude a credores e a fraude à execução comum e a fraude à execução em matéria tributária, estão todas elas assentadas no princípio da responsabilidade patrimonial. Princípio este tão importante e tão marcante enquanto, digamos, fundamento, raiz, mola propulsora, viga mestra de todos os mecanismos de tutela do interesse fazendário aqui, especialmente na matéria fiscal. Mas o conteúdo do princípio da responsabilidade patrimonial é tão importante que está retratado em 4 diplomas. Está retratado tanto no nosso Código Tributário Nacional, no seu artigo 184,
tanto no artigo 30 da nossa Lei de Execuções Fiscais, que na sua idealização foi inspirada marcantemente pelo Código Tributário Nacional, mas também pelo Código de Processo Civil de 2015 e pelo Código Civil. Estão todas essas normas, né? O artigo 184 CTN, 391 do Código Civil, 789, desculpem, 789 do CPC e o artigo 30 da nossa querida Lei de Execuções Fiscais, todos eles determinam que todos os bens do devedor respondem pelo pagamento das suas obrigações, ressalvados, logicamente, os bens absolutamente impenhoráveis, ou seja, aqueles bens assim previstos como impenhoráveis por uma lei. Não são as impenhorabilidades relativas, ou seja, aquelas estabelecidas por contrato, por convenção das partes ou por um ato de vontade de um testador, por exemplo, não são oponíveis diante da tentativa de liquidação, de recuperação do crédito tributário. Então, sempre se observam apenas as limitações à penhora previstas em lei. Neste ponto, nós vamos rememorar que a nossa lei de execuções, permeada pelas normas do Código de Processo Civil e também pelas normas processuais de leis extravagantes, ela se abre para a complementação quando omissa, quando lacônica com relação especialmente alguma matéria, especialmente na matéria das impenhorabilidades. Nós temos um regime de impenhorabilidades que vem tanto do Código de Processo Civil quanto da Lei 8.009, e estas normas são incorporadas ao sistema da execução fiscal, dado que o artigo 1º da nossa Lei de Execuções Fiscais já previa a possibilidade desta complementação, desta que se chama agora mais modernamente pelo diálogo das fontes, né, que foi aquela doutrina trazida ao Brasil pela professora Cláudia Lima Marques, quando se determina a incidência complementar de vários diplomas, cada um com um escopo, com um objeto, com um propósito específico, mas que todos se encontram, se complementam, se conjugam na regulação de uma determinada situação fática. Isso acontece lá no direito do consumidor, que a professora Cláudia estuda e ensina, mas também aqui foi trazido ao processo civil, e a execução fiscal ela está assim a meio caminho entre o direito tributário e o processo civil. E na sua faceta processualista, a nossa execução fiscal absorve experiências vindas do processo civil comum, certo? A lei especial, então, a nossa lei de execuções, só limitou a penhora com relação aos bens absolutamente impenhoráveis. São ressalvados da penhora apenas os bens absolutamente impenhoráveis. Então nós temos mecanismos de tutela desta que é a responsabilidade patrimonial, ou seja, o que nós devemos buscar para fins de efetivar, né, aquele direito creditício na execução fiscal. Na execução fiscal nós temos um mecanismo mais potente, porque em outros ambientes nós temos, dado lá no direito privado, notadamente, ou em outras relações, nós temos a possibilidade, o reconhecimento de fraude a credores, que é uma situação que exige uma ação específica, exige-se uma prova do conluio, de um acertamento de ideias, de um prejuízo em detrimento do credor, exige-se toda uma tutela de um interesse que é privado, que é de particulares, né? Que é aquela situação quando o credor, já imaginando que será demandado, passa a alienar seus bens, passa a distrair o seu patrimônio, e isso prejudica a recuperação daquele crédito que um credor seu possui. Isso exige uma ação específica, exige uma prova deste dolo, especialmente quando se trata de atos onerosos. Nem atos gratuitos se dispensa essa prova do conluio, basta a transferência de bens em detrimento, né, em prejuízo do credor, fazendar em proveito de um terceiro que vai receber esse patrimônio de forma a proteger bens em detrimento do credor
do credor prejudicado, que tem o seu direito prejudicado. E isso vai se dar através de um processo comum, com prazo decadencial de 4 anos a ser observado. Portanto, é um mecanismo bastante custoso, todo esse processamento da ação pauliana, da ação revocatória, que vai tentar anular essas transferências patrimoniais prejudiciais ao interesse do credor que venha a ser prejudicado. Agora, numa fraude à execução, o sistema é totalmente diferente, é muito mais enérgico, porque, notadamente, nós temos uma ação já em tramitação. Na fraude de credores, nós não temos uma ação que possa reduzir o devedor à insolvência. Na fraude à execução, nós já temos uma ação em andamento aqui. No caso, vamos nos centrar a fraude à execução em matéria tributária, e nós temos a pendência de uma ação tributária, uma ação de recuperação de um crédito tributário que foi prejudicada pela transferência de patrimônio do devedor. Então, isso se dá através não de uma ação ordinária, mas um reconhecimento incidental dentro da própria execução fiscal, com um procedimento bastante célere, bastante enérgico, e que acaba por atingir, talvez legítimos, mas acaba por atingir interesses do terceiro, que é o terceiro adquirente do bem que foi transferido pelo contribuinte, no caso, o nosso devedor tributário, o nosso devedor executado na execução fiscal. Aqui na execução fiscal, então, nós temos a exigência bastante mais facilitada, que é a efetivação da responsabilidade patrimonial com a declaração de ineficácia, com o reconhecimento da fraude à execução praticada pelo devedor tributário quando aliena bens, quando diminui seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente após a inscrição de um determinado crédito definitivo, já definitivamente constituído, é a inscrição deste crédito no registro da dívida ativa. Então nós temos uma pendência de uma execução fiscal onde surge, onde aparece esse tipo de situação. Existe uma evidenciação pela mera análise documental de que o devedor tributário, ou seja, que já tem contra si créditos definitivamente constituídos e inscritos em dívida ativa, a gente vai perceber no curso da execução que ele acabou por transferir patrimônio a terceiros adquirentes, seja por compra e venda, seja por permuta, seja por doação. Ele transfere este patrimônio e com isso se torna insolvente, ou seja, ele não tem mais bens aptos, bens suficientes a se tornar adimplente para ser possível a recuperação, a liquidação daquele crédito tributário já inscrito em dívida ativa. Então, a efetivação da responsabilidade patrimonial vai nos chamar à observância. Nós devemos observar, primeiramente, analisando a execução fiscal, a petição inicial executiva instruída com a certidão de dívida ativa. Nós devemos analisar, bater o olho primeiramente na data da inscrição deste crédito no registro da dívida ativa. Isto é elemento obrigatório da certidão de dívida ativa. Vai lá estar a data da inscrição do crédito na dívida ativa, é elemento obrigatório deste que é o título executivo. Bom, nós vamos bater o olho nessa certidão e vamos marcar no tempo, é esta a data em que está concretizado, digamos, radiografado, está imobilizado lato sensu o patrimônio do devedor tributário, porque os atos de alienação, de transferência patrimonial posteriores a este momento, a esta específica data da inscrição do crédito em dívida ativa, consistem em atos fraudulentos, atos ineficazes que pouco importam ao credor prejudicado, que poderá, portanto, no curso da própria execução, requerer e ter reconhecida a prática de um ato fraudulento, um ato que viola
tanto a responsabilidade patrimonial, como eu disse, viola este que é o princípio basilar da execução fiscal, o princípio da responsabilidade patrimonial previsto lá no 184 do CTN, e viola não só isso, mas também o caráter obrigatório da tributação, ou seja, o contribuinte não tem a discricionariedade, a prerrogativa ou a liberdade de subtrair bens e de buscar escapar da tributação. Então nós temos uma base especial específica em se tratando de execução fiscal, que é o artigo 185, desculpem, garganta seca. Artigo 185 do CTN. O artigo 185 do CTN estabelece uma série de requisitos que são fundamentalmente a existência de um crédito definitivamente constituído em desfavor, em face de um determinado contribuinte, e este sujeito passivo, este contribuinte, este devedor, por um crédito definitivamente já inscrito em dívida ativa, pratica um ato de alienação ou oneração, inclusive, de bens, né, que acabam por reduzi-lo à insolvência. Esta previsão que foi incorporada nesta nova redação do artigo 185 do CTN foi incorporada pela Lei Complementar 118 ao nosso Código Tributário Nacional, e este Código Tributário veio a ser interpretada, essa disposição do nosso CTN veio a ser interpretada pelo STJ num recurso especial repetitivo bastante importante, que é 1.141.990. E este recurso especial repetitivo, portanto, impôs a interpretação de que esta transferência ela se considera fraudulenta e pouco importa a boa-fé do terceiro adquirente. Ou seja, nós reconheceremos a fraude à execução independentemente de se perquirir de boa-fé por parte do terceiro adquirente. Basta a transferência de bens sem reserva de outros suficientes ao adimplemento daquele crédito, para que com isso nós tenhamos o reconhecimento da fraude à execução e um reconhecimento em caráter absoluto, ou seja, uma presunção absoluta de fraude, que não permite o exame ou a produção de prova em contrário acerca da boa-fé do terceiro adquirente, certo? Então, este negócio jurídico, compra-venda, doação ou permuta será declarado ineficaz em uma simples decisão interlocutória no bojo da execução fiscal. E isso será concretizado, digamos, efetivado, o reconhecimento da fraude será efetivado pela imediata penhora deste bem, pouco importando tenha sido ele transferido em favor deste terceiro adquirente, certo?